Fala galera, a gente vai agora para a aula 4 de literatura, cujo tema é quinhentismo. Olha só, o nome quinhentismo, você já tem que pensar de cara que é alguma coisa acontecendo nos anos 1500, lá no século XVI, e é exatamente isso, tá? Vou apresentar um breve contexto histórico da Europa para a gente entender um pouquinho sobre as consequências disso no Brasil e na literatura brasileira, no quinhentismo brasileiro como um todo, tá? Vocês sabem que com o mercantilismo na Europa, as nações foram atrás de novas riquezas. Onde? Em novas terras. As grandes navegações são um exemplo disso, em especial Portugal, como pioneiro, né? Foi aí desbravar terras por uma série de motivos, entre eles a sua posição geográfica favorável, e descobrem o Brasil, por assim dizer. Eu coloquei aqui o termo achamento do Brasil, entre aspas, que é um termo presente na própria carta de Pero Vaz de Caminha. Então, esse achamento no Brasil, eles estavam navegando e acharam, se depararam. Não é uma ideia de descobrir no sentido de algo intencional e tudo mais. A princípio, não, a ideia que se tem é de um achamento do Brasil. Então, que textos são esses que fazem parte do quinhentismo? São aqueles que os viajantes que eram pagos pelo governo, pela coroa portuguesa, para ir até as novas terras e descrevê-las, né? E apresentar uma espécie de relatório de como era essa terra. Havia muitos desses viajantes, inclusive muitos chegaram aqui ao Brasil, uns mais conhecidos, outros menos, né, pela historiografia, mas a ideia é que esses viajantes eram pagos para fazer esse trabalho. Logo, essas obras produzidas por esse período eram, na sua maioria, esses relatos dos viajantes e também de jesuítas que vinham ao Brasil para apresentar à coroa um panorama do andamento religioso, né, de catequese aqui na colônia, tá? Então, esses eram os autores. E você já percebe, então, uma cultura europeia sendo introduzida no Brasil, tá? Qual era a principal temática? Quase sempre as paisagens e os povos que aqui habitavam. Então, é algo bem descritivo, você percebe isso pela forte adjetivação, por exemplo, tá? Como a gente vai ver mais à frente. Então, essa literatura documental e informativa é, na verdade, o que compõe o quinhentismo brasileiro, tá? Então, só uma observação aqui antes de a gente ver os dois tipos, é que essa literatura, ela é a primeira ocorrência de uma literatura brasileira, de fato, porque até então a gente parou no classicismo, falava em Portugal, mas aqui a literatura ela começa a ser brasileira, mas ainda não 100% brasileira. Por quê? Porque ela seria brasileira. Porque ela acontece no território brasileiro, tá? Ela é descrita numa língua portuguesa, que não é a língua brasileira de fato, mas é a língua que o colonizador trouxe, então a gente acaba incrementando isso também. Então temos o português brasileiro, que é muito parecido, né, com o português europeu. Mas qual é o problema? É que essas obras, elas não foram escritas por brasileiros. Elas foram escritas por viajantes portugueses. Então nós temos a literatura informativa e a literatura jesuítica. Qual é a diferença? É que a literatura informativa tem o objetivo de relatar o andamento desse processo colonizador à coroa, ao rei português. Então os viajantes vinham aqui para a Terra e relatavam, né, o que havia sido encontrado aqui. Características gerais. Em primeiro lugar, é uma literatura extremamente descritiva. Se eu estou querendo falar para o rei como é a Terra, óbvio que eu vou descrever essa Terra. Agora, mais do que isso, cara, eu sou pago pelo rei. O rei me paga para eu chegar aqui e descrever a Terra. Você acha que eu vou sair escrevendo de qualquer maneira? Você acha que se tem alguma coisa que é mais ou menos eu vou relatar? Não, eu vou sempre valorizar
essa terra, porque senão essa questão vai acabar. E de fato, se você pensar, quando os portugueses chegaram ao Brasil, de fato, né, havia uma beleza, né, natureza exuberante sendo o foco desses textos, né? Então é algo bastante descritivo, exaltando a nova terra com uma forte adjetivação e caracterização dessa terra e desses povos. Logo, sim, é algo de pouco valor literário, porque ainda que você tenha uma linguagem rebuscada e até certo ponto, né, entre aspas, né, poética, para descrever a beleza do lugar, existe uma intenção documental ali. Então, o caráter histórico e informativo acaba prevalecendo sobre o teor artístico desses textos, tá? Então, uma observação importante, né? Que essa questão de exaltar a terra vai aparecer bastante ao longo da literatura brasileira, tá? Mas eu quero ler um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha, que alguns historiadores, né, chamam de a certidão de nascimento do Brasil, porque é o primeiro relato que nós temos da nossa terra. Separei um trechinho bem curto aqui da carta, ela é bem extensa. Ele fala assim: e dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8. Segundo disseram, os navios pequenos que chegaram primeiro. Então, primeiro chegaram os navios pequenos, falando sobre isso. Pardos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos às mãos e suas setas. Viam todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram. E um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. Aqui é só um trecho, na verdade é o início da carta, quando eles avistam a terra, e tem o primeiro contato com os povos nativos aqui do Brasil. Então é algo bem descritivo, sim, aqui menos da terra e mais do povo. Em outros momentos a terra vai ser bem descrita, você percebe a forte adjetivação aí, né, presente. Quando ele fala em pardos, em nus, enfim, a própria descrição da quantidade de homens, enfim, é algo bem detalhado mesmo. É tão detalhado que chega a um ponto da carta que o Pero Vaz descreve assim, ele descreve uma ilha e ele fala assim: aquela ilha só se pode ir a barco ou a nado. Bem, é claro, né? Só pode ir a barco ou a nado. Vai como? Vai andando sobre as águas? Vai o quê? Avião quando não tinha na época? Não tem como. Mas é tão descritivo que até o que é óbvio ele acaba relatando no seu texto, tá bom? E a literatura jesuítica, ela tem um objetivo básico de domesticar, né? Vamos botar entre aspas, né? E catequizar os índios. É uma ideia, a ideia mesmo dos jesuítas da época, né? De domesticar, né? Aqueles índios selvagens e ensiná-los sobre a fé cristã e os costumes da civilização portuguesa, né? Então, esse trabalho jesuítico, fruto da Contra-Reforma, é retratado aí, né? Então, essas cartas, assim como a literatura informativa, também informava, mas aqui não simplesmente sobre a terra ou sobre os povos, mas sobre o trabalho de catequese que era feito na colônia. E o principal autor é o padre Josué de Anchieta, tá? Que escreveu, enfim, crônicas, poemas, peças de teatro e tudo mais, e com um tom bastante devocional e didático. Tá? Eu separei um trechinho aqui de um poema do José de Anchieta, cujo título é Do Santíssimo Sacramento. Ele fala assim: ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar, se nos dá no santo altar cada dia. É uma referência clara ao alimento que nós temos e que é uma bênção concedida por Deus, né? Uma referência à oração do Pai Nosso, né? O pão de cada dia nos dá hoje. Então, de alguma maneira, é uma exaltação, um elogio, né, da graça divina que nos concede o alimento. Filho da Virgem Maria, que Deus Padre mandou e por nós na cruz passou crua morte. Então, uma referência ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que é ensinado aos índios aqui de forma poética, né, por meio desse texto do padre José de Anchieta. E e para que nos conforte se deixou no sacramento para dar-nos com aumento sua graça. Ele fala
que a Eucaristia, né, ou a ceia, né, o pão e o vinho, eles são uma forma de nos conceder a graça divina, né? É o que ele fala aqui, para que nos conforte, se deixou no sacramento para dar-nos um aumento de sua graça. E depois ele fala assim, tá um pouco cortado aqui, né, infelizmente, mas ele fala que esta divina fogaça é manjar de lutadores, e aí ele fala guardião de vencedores esforçados, esse é o trecho, tá? E aí a gente percebe então uma valorização da Eucaristia, né, a fogaça é uma espécie de bolo, como fonte de força para o ser humano indefeso e pecador. Então isso é ensinado aos índios de diversas formas, entre elas o poema, tá? Trouxe uma questão do Enem 2009 agora, tem uma imagem e aqui um pequeno texto da Carta pelo Vaz de Caminho. A feição deles é serem pardos, maneiras avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Então, ao estabelecer uma relação entre a imagem e esse trecho aqui, a gente conclui o quê? Vou ler 5 alternativas e você pensa qual é a resposta correta. A. Ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do movimento romântico das artes plásticas. O movimento romântico das artes plásticas? Estou falando de quintismo mesmo? Vamos ver. B. O artista na pintura foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. Carta de Pedro Vaz de Caminho é um texto fantasioso. É isso que ele está dizendo, tá? Vamos para C. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam um processo colonizador. Olha para a imagem, quem ela está retratando e o que a Carta de Pedro Vaz de Caminha está retratando. Pensa nisso e pensa nessa letra C. Vamos para D. O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. Ele falou sobre um contraste que existe tanto no texto como na imagem. Ele falou que nos dois existe essa ideia de contraste. Pensa isso. Há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto de catequização jesuítica. Em relação a essa questão do direcionamento religioso, lembra que quintismo tem 2 tipos de literatura, a informativa e a jesuítica. Quando eu dei o exemplo da Carta de Pedro Vaz de Caminho, eu dei exemplo como jesuítica ou dei exemplo como informativa? Lembra aí da aula. Se eu não esqueceu, eu falei isso agora há pouco. Aí, então você vai pensar aqui nas 5 alternativas para chegar à sua conclusão, que foi, meu querido aluno, a letra C. A letra C, porque ele está falando da representação do índio, que é aquele que será colonizado. E é por isso que Pedro Vaz de Caminho escreve a sua carta para informar sobre o andamento desse processo aqui na colônia. Muito bem? Muito bem, então é isso. Essa foi nossa aula sobre quintismo. Nós ficamos por aqui. Que você tenha uma excelente semana de estudos. Tchau!